Hoje, em O Segredo das Coisas. Bicicletas de fibra de carbono. Fibras de carbono são cabelos mínimos de carbono quase puro. Elas podem ser minúsculas, mas são 3 vezes mais fortes e 4 vezes mais leves que o aço. Tecê-las juntas e uni-las com resina de plástico, depois moldar este material em um quadro de bicicleta, cria uma máquina de pedalar leve e resistente. Esta empresa constrói bicicletas de fibra de carbono por encomenda para atletas profissionais e amadores dedicados. O primeiro passo é fazer medições detalhadas, altura, peso e comprimento dos membros, assim como a largura dos ombros para o espaçamento do guidão, tamanho da perna para a colocação do assento e até o tamanho do sapato para posicionar os pedais relativamente à roda dianteira. Um software de computador traduz esses dados em um diagrama geométrico de um quadro de bicicleta personalizado. Uma máquina de corte recorta formatos de fibra de carbono que se tornarão os componentes do quadro. O quadro da bicicleta é feito de 9 peças. Cada uma delas é feita com um molde de alumínio e um balão de látex chamado de bexiga. A bexiga é envolta em uma camada de fibra de carbono. As fibras no material correm todas em uma só direção. Então, para adicionar resistência, várias camadas são aplicadas em um padrão cruzado específico. Após revestir a cavidade do molde com um agente desmoldante para evitar que grude, a bexiga enrolada é colocada dentro do molde e depois uma tampa de inflação é instalada. O molde é colocado em uma prensa de calor especializada, conectada a gás pressurizado e, em seguida, insere-se um monitor de temperatura e pressão. A bexiga inflada força a fibra de carbono a tomar a forma da cavidade do molde. Após uns 20 minutos, a peça moldada é extraída. Depois começa o processo de refinamento. Primeiro, qualquer resíduo do agente desmoldante é lixado. Em seguida, a peça é usinada de acordo com especificações exatas para encaixar precisamente com suas peças conectoras. Obedecendo ao diagrama geométrico, o quadro da bicicleta é montado como um quebra-cabeça. Uma vez que se tenha certeza de que tudo está encaixado corretamente, as peças são desmontadas, depois os conectores são revestidos com um adesivo aeroespacial super forte. As peças são remontadas e então a cola é curada em um forno por aproximadamente meia hora. O quadro da bicicleta agora vai para uma mesa de inspeção. Um técnico usa um equipamento de medição digital para garantir que o alinhamento esteja perfeito. O próximo passo é instalar as rodas de teste e verificar que estejam girando perfeitamente retas. Voltando ao quadro, é removido qualquer excesso de cola que tenha sobrado quando as peças foram encaixadas e o quadro sofre um lixamento geral. A superfície precisa estar perfeitamente lisa antes que se possa pintá-la. A pintura é toda feita à mão com pistolas de pintura. Primeiro, o quadro recebe uma primeira camada e um selante. Em seguida, uma série de stencils adesivos são usados para aplicar as cores de tinta uma de cada vez. Uma camada de laca automotiva transparente é aplicada. Ela protege a tinta da luz ultravioleta e de rachaduras. A seguir, usando este instrumento, é removida a tinta que secou dentro da rosca na base do quadro, onde o mecanismo das marchas é fixado. Este procedimento é repetido na frente do quadro, onde é fixado o guidão.
Agora é só uma questão de instalar os componentes específicos que o cliente encomendou. O quadro de fibra de vidro oferece o máximo de resistência e rigidez com o mínimo de peso. É a chave para o alto desempenho da bicicleta.